Bom, então, boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite também, né? Para quem estiver vendo no YouTube, dependendo do horário de vocês, o Café com Economia de hoje, a gente vai falar sobre Conexão Xangai. Foi participação especial com o Luiz Gonzaga Beluso. Foi o episódio 12 do Conexão Xangai. E eles falaram sobre o tema eles chamaram de Bidenomics e o mundo dividido, né? Então, a gente meio que assistiu essa entrevista, né, assim dizendo. Não é bem uma entrevista, mas parece mais uma conversa, né? E a gente vai discutir aqui alguns pontos da conversa que eles tiveram, né? Foi o Paulo Gala, o André Roncaglia, o Wallace Moreira e o Elie Jabu, junto com o Beluso. Então, a gente já pode dar início aqui, né? Ao primeiro encontro, não, o encontro do mês de julho, do Café com Economia. E eu pergunto se alguém quer fazer alguma observação inicial aqui, porque eu queria falar abertamente assim que eu achei o encontro deles, né? É a primeira vez que eu vejo, né, o Conexão Xangai, e eu achei uma discussão até rápida, curtinha, né? E eles realmente tratam como se fosse uma conversa, né? Diferente mais do Roda Viva que a gente já presenciou. E eu percebi muito que o Beluso, a todo momento, ele indica várias obras, né? Tanto que no link, na descrição do YouTube lá, do canal do André Roncaga, que eu assisti, tem várias das obras que o Beluso ele indicou. Então, a pessoa que tem, né, esse interesse em ver o que eles estão acessando, acho que o YouTube ele, ele ajuda nisso, né? Ele a escrever lá. Mas pode falar, Rafa, pode levantar essa mãe. Oi, acho que eu queria falar as informações que eles trouxeram antes do diálogo com o convidado, que eles trouxeram a informação, né, de que as estatais chinesas conseguiram triplicar os seus lucros, no, mesmo, né, com todo o contexto de pandemia, contexto de lockdown, porque eles sim fizeram lockdown, eles fizeram testagem de massa, fizeram controle de casos, e eles também deram a informação que eles estão tentando transformar as pequenas produções que ficam mais na parte ocidental da China, né, porque a parte oriental é a parte super infraestrutura, com alta infraestrutura, que é Pequim, que é Beijing, que é Macau e tudo mais, enquanto a parte ocidental da China, né, ela é conhecida como uma parte mais agrária, mais com menos investimento, uma parte mais a palha da economia. E aparentemente a China está tentando modificar isso, vendo que provavelmente ela quer deixar de depender de exportações para matérias-primas, né? Então ela está começando a mecanizar as suas pequenas produções, né? Então isso é um outro sinal, né, de como a China ela está, mesmo durante uma pandemia, fazendo investimentos em áreas em regiões do seu território que eram, de certa forma, ineficientes. Eu não sei se esse seria o termo correto, mas e isso é outro sinal, né, que a China ela tá querendo continuar sendo essa potência que ela está aparecendo nos últimos anos. E depois, né, eles falam, né, sobre um pouco do discurso do Biden, sobre a economia do Biden, e meio que a previsão deles está se concretizando, né, que eles já naquele contexto de abril falavam sobre a problemática de todas as políticas de investimento do Biden serem colocadas em prática, porque são ao todo 4 bilhões ou
ou algo do gênero, então 4 bilhões de dólares, ou seja, é um alto investimento. E a gente vê que está sendo dificultoso para ele conseguir passar pelo Congresso, porque ele precisa de todos os democratas para conseguir passar, aparentemente uma ala mais de centro dos democratas está começando a se ficar, construir uma certa oposição a esse alto investimento. Alguns economistas falam que isso pode acarretar aumento de inflação, mesmo a gente vendo os Estados Unidos jogando bastante dinheiro no sistema e não tendo tanta inflação, mas continua certos economistas, a gente conhece quais são esses economistas, falando que tais programas vão acarretar um crescimento da inflação da economia norte-americana. Então, acho que é o que eu falaria agora desse começo do que eles apresentaram. Excelente, Rafa. Agora, Daniel, a vez dele agora falar. Acho que mais para ambientar sobre o texto, o texto, sobre o vídeo, a ideia que se inicia antes da presença do Beluso, a discussão que se inicia é acerca da discussão da eficiência do Bidenomics, né, do plano de recuperação econômica do Joe Biden. E a discussão que muito a Mariana Mazzucato traz nesse livro mais recente dela, e que a gente está lendo, no caso mais recente não, né, que é o Valor de Tudo, sobre a falsificação das ideias. E a ideia de que o Bidenomics ele é um programa de desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento econômico, que tem embasamento científico e empírico comprovado, só que o liberalismo tupiniquim não deixa trazer esse tipo de discussão mais a fundo aqui no país. Não à toa, os economistas como Marcos Lisboa e Samuel Pessoa dizem que esse tipo de plano econômico funciona lá, mas não funciona aqui por razões que, sei lá, fontes da minha cabeça disseram que sim. Continuando a discussão, aí o Elias Jabbour, ele entra e fala sobre a China, que foi isso que o Rafael falou, mas no sentido de que, e aí é mais para complementar o que Rafael disse, né, sobre industrialização e produtos agrícolas. Todo país que desenvolve, que tem potencial agrícola e desenvolve sua indústria, ele desenvolve simultaneamente a sua agricultura também, porque a agricultura se torna cada vez mais mecânica. E daí não é que a China é um grande dependente de commodities ou um grande dependente agrícola. A China é, inclusive, o quarto maior produtor de soja do mundo. Então, não é como se agora eles estivessem industrializando o setor agrícola. Não, o setor agrícola ele é industrializado. Ele, inclusive, tem preço de commodities e preço de grãos interno 7 vezes mais barato que o brasileiro. Então, a discussão que ele traz acerca da China, desse retorno de estatal, é que a construção de um plano como o Bidenomics no Brasil leva obrigatoriamente à fortificação das estatais brasileiras, que estatais podem sim dar lucro. Não à toa ele citou o exemplo da Coreia, que criou um conselho pensando em criar mais um estatal para desenvolver semicondutores, sendo que a Coreia é o país que mais produz semicondutores do mundo. Eles têm a Samsung lá dentro. Eles produzem mais até mesmo que a China. E daí é aquela ideia de que estatais não trazem lucro, estatais são ineficientes, sendo que estatais fora do país trazem lucro de 50 bi em um trimestre pós-pandemia, e não se sustenta esse tipo de discussão sobre as estatais brasileiras. Pode falar, Rai, agora. Levantou a mão. Bom, o que eu achei interessante também ali da primeira parte, antes do Peluso entrar, tem a ver com isso que o Daniel falou, sobre a fala do Paulo Galo, né, quando ele fala que o Brasil ele vai na contramão do mundo, enquanto Estados Unidos, China, Europa aplicam políticas progressistas, né, como desenvolvimento da indústria, tecnologia, o Brasil ele fica na ideia de teto de gastos, de austeridade fiscal, e que isso, né, vai desenvolver o país. Ele também cita, né, o consenso de Washington, que foi onde aconteceu a mesma coisa, em que os países desenvolvidos falaram para os países da América Latina: ó, aqui estão as políticas que vocês têm que fazer para se desenvolver. E foram políticas neoliberais, porém eles próprios, esses países desenvolvidos, eles não seguiram esse caminho para chegar onde estão. Eu acho que o Brasil também
sabe o caminho que tem que seguir, só que eu acho que o interesse individual da elite, né, nosso do atraso, é maior do que o interesse público das pessoas, visto que a elite agrária é quem está grande parte dessa elite agrária, né, está no Congresso, como os políticos são grandes latifundiários, enfim, é complicado. Era isso do começo. Bom, antes do Daniel falar, eu quero falar uma observação rapidinha que, como estudante, né, de economia e da universidade e tal, a gente vê que quando ele cita o livro da Mariana Mazzucato, que está sendo aqui meio que o objeto de estudo do PET, né, por esse período agora, a gente vê que a gente, de certa forma, tem um certo privilégio na questão de expandir os nossos horizontes, né, porque a gente meio que passa a ler, né, por indicação da tutora e dos alunos também, livros atuais. Então, tipo, a gente está sempre nessa renovação das ideias que vem acontecendo atualmente, que eu acho que deveria ser algo importante para todo mundo, vir se renovando e não ficando em ideias antigas, né? Então, acho que a gente está no caminho certo, né? Só a minha opinião aqui em relação às leituras que a gente está fazendo. Pode falar, Daniel. Assim, quando eles falam em leitura de Mariana Mazzucato, na verdade a gente ainda está atrasado em consideração essa leitura, né? Porque nós estamos lendo o valor de tudo. Isso mesmo. E a literatura que eles estão referenciando é o Missionaries Economy, eu acho que é esse o nome do livro. Eu até sugeri essa, só que o cara disse, mas ainda está só em inglês. Então ainda não tem a tradução do livro. Complementando a fala de Ray acerca do consenso de Washington, né? O novo consenso macroeconômico lá dos anos 90. A teoria por trás do consenso de Washington, ela foi basicamente implodida pelos próprios teóricos, que cada vez tentaram sofisticar mais seus modelos, que se tornaram insustentáveis, né? Se você pega leituras como, por exemplo, A Ascensão do Resto, da Alice Amsden, A Corrida pelo Crescimento, do Deepak Nair, ou Como os Países Ricos Ficaram Ricos, do Eric Reinert, você vê que todo tipo de política promovida no consenso de Washington não se vinga, nem mesmo para os países desenvolvidos. Não à toa, os países desenvolvidos, que estão mais... eu não vou chamar de desenvolvidos, né, países centrais, no caso, que estão à frente em produção de tecnologia, em capacidade produtiva interna, muito mais de ponta do que a nossa, que produz itens na cadeia global do valor em melhores posições que as nossas, estão retomando agora a discussão de desenvolvimento nacional. E tipo, a discussão de desenvolvimento nacional que a gente vê, por exemplo, lá no LIST, de proteção à indústria nascente. Como os Estados Unidos hoje, depois de pregar o consenso de Washington por 20, 30 anos, fala, olha, a gente agora vai proteger a indústria nascente. Porque eu acho que é interessante proteger a indústria nascente. Mas eu vou proteger aqui. Eu preciso proteger a indústria nascente e garantir que você mantenha seu mercado aberto. Outro ponto que eu acho que eu queria falar, que eu achei importante que eu anotei aqui, foi quando eles também pautam um pouquinho antes, acho que já nos 40 minutos já, que eles estão falando sobre o Green New Deal, né? E eu fiquei também um pouco receoso sobre essa questão que eles falaram, por conta dessa questão de você pautar um Green New Deal com políticas de financiarização dos recursos naturais. Ok, você financiarizar os recursos naturais, pautando a questão de que esses recursos financeiros serão revertidos para políticas de preservação do ecossistema, de preservação dos recursos, é uma política necessária? Sim, é uma política necessária. Só que só isso é extremamente pífio para uma política ambiental, porque não se dá, não é mais viável você só fazer uma política ambiental de financiarização, de contagem, porque o que a gente tem hoje em dia são multinacionais, empresas que estão na cara dura fazendo
impactos ambientais. A Samarco, a gente tem um ótimo exemplo brasileiro, acabou com vários rios em Minas Gerais e até hoje ela paga multas pífias que não tem nenhuma equiparação ao que foi feito. E tá aí ainda, Vale do Rio Doce também. Então é exatamente isso. Não dá para você fazer uma política de contagem ou de quantificação dos recursos naturais se você não fizer uma política de limitação dessas empresas que usam dos recursos naturais, de limitar o uso de alguns recursos, tendo em vista a regeneração desses, porque se você não levar em consideração a regeneração dos ecossistemas, a regeneração dos biomas e tudo mais, é irrelevante você fazer uma financiarização. Então, eu acho que isso é um ponto importante também a tratar, porque um Green New Deal só pautado em financiarizar a Amazônia, como eles falaram, é problemático. Fala, Daniel. Eu discordo completamente da ideia sobre financiarização de recursos naturais. Eu acho que financiarizar recursos naturais e limitar acesso, porque eles precisam regenerar para que a gente possa usar depois, remete literalmente aos modelos neoclássicos de desenvolvimento, onde eles acham que os produtos da terra ou a renda da terra seja um recurso que vai ser reposto facilmente com novas tecnologias. Não é assim que funciona. Não por menos, a crítica que é feita no vídeo é diretamente ao que eles chamam de Green New Deal americano, que ele não é o que eles estão fazendo. Eles estão financiarizando áreas de proteção ambiental, eles estão financiarizando recursos naturais como se aquilo fosse... como se aquilo tivesse algum tipo de retorno rápido, como se a gente pudesse repor aquilo facilmente. O que é uma mentira. É uma completa mentira. O Green New Deal passa obrigatoriamente pelo que a China está fazendo. É produção de tecnologia limpa. É produção de novos métodos tecnológicos que abandonem o uso excessivo dos recursos naturais de forma que se esgote. Não é financiarizar os recursos naturais, são conceitos completamente diferentes. Então, o que os Estados Unidos pretendem com esse Green New Deal é basicamente tornar recursos naturais um grande mercado de vendas reguladas. Não é promover novas tecnologias. Não é, por exemplo, enfrentar o lobby do petróleo dentro dos Estados Unidos e produzir uma matriz de transporte que não seja pautada completamente em recursos fósseis. Não é, por exemplo, abandonar o uso abandonar a produção de plásticos para o resto do mundo. Não é abandonar as cadeias petrolíferas de produção suja. Não é. O que a China está fazendo nós vamos abandonar, pelo menos o que eles pretendem no plano quinquenal abandonar a emissão de carbono nas ruas, ou seja, todo o meu sistema de transporte não será dependente de petróleo. Isso é fazer política New Deal pensando no meio ambiente. Porque agora eu criei uma nova tecnologia, ou conseguir impedir os impactos que uma tecnologia antiga causa ao meio ambiente. Financiarizar os recursos naturais não vai resolver os problemas ambientais. Agora que o Daniel falou isso, realmente eu concordo com ele, né? Porque não fica na questão só de você pensar em financiarizar, é meio que acabar mesmo com as coisas que destrói. É o que tá acontecendo na Europa, né? Os caras querem cancelar lá tudo que envolve petróleo e gasolina, essa parada de combustível fóssil e eletrificar tudo, né? Acho que o William tinha levantado a mão e caiu, ou foi impressão minha, só que ele só caiu? Eu não sei. William? Eu só caí mesmo, é porque minha Foi internet hoje tá até. não, tranquilo. Mas já falou, tem eu vou comentar sobre a live, que eu achei bem assim, descontraída. Eles tornaram assim bem o ambiente bem dinâmico.
E teve já na parte do que o Beluso entrou, logo no início ele fala em relação à heterodoxia e à ortodoxia, comparando a ortodoxia aqui do Brasil se acha assim totalmente inabalável. Suas teorias são superiores a tudo. Já depois disso ele fala que o Marx e o próprio Keynes eles mudavam seu pensamento a todo momento. E teve o Beloso falou que teve uma conferência que o Marx foi, acho que foi na Alemanha que ele falou, que quando perguntam a ele por que ele muda de ideia sempre, assim, constantemente, ele respondeu que quando as circunstâncias mudam, ele acaba mudando de ideia. E isso é essencial, né? Falar. A Daniel disse que foi o Keynes ali. Isso é que eu acabei falando mais. Assim, já que abri o microfone, eu vou falar mais um pouquinho que eu gosto de falar. E daí ele fala sobre quebra de paradigma do pensamento econômico, né? Como se trazer a discussão do Green New Deal e a volta do Estado ao planejamento econômico fosse de fato uma quebra de paradigma, quando não é. Não é, a gente está tipo, retomando as ideias que foram ali. Keynes escreveu em 1932. Literalmente está escrito em 1932. Foi praticado nos países, em países asiáticos durante os últimos 40 anos. Então não é uma quebra de paradigma, não é como nós estamos inventando a roda. Não. Eles estão retomando umas leituras antigas e adaptando a uma realidade um pouco mais complexa do sistema capitalista. Bom, completando um pouco o que o William falou sobre essa parte mais introdutória do Beloso, né? O Elie Jabu, ele perguntou, né, por que tipo, nos Estados Unidos existe uma ortodoxia progressista e no Brasil não, né? Aí, eu percebi que, tipo, às vezes o Beloso, ele prolonga muito as respostas dele e não é tão objetivo, mas o que eu entendi é que ele falou que existe um peso maior, né, nos economistas lá dos Estados Unidos em relação ao debate público. Aí eu fiquei sem entender como seria esse peso maior em relação aos brasileiros. Não tem, não. E depois, seguidamente, ele fala que, para eles lá, né, a economia é como uma ciência igual à física. E aqui, no caso do Brasil, não, né? Ele até cita depois, em tom de brincadeira, não sei se era verdade também, que um pessoal liberal, uma pessoa que ele conheceu lá liberal, foi pro site do Instituto von Mises e começou a falar lá que a física quântica era coisa de comunista. Aí eu fiquei, nossa, velho, a diferença do economista, até mesmo do liberal americano pro brasileiro, tá tão distinta, assim, tão grande, pra uma pessoa chegar e falar um negócio desse. Eu achei absurdo, tá ligado? É por isso que eu falei, tipo, ele acaba divagando muito pra responder e a pessoa tem que ficar realmente voltando pra entender, né, a pergunta em si e a resposta. Pode falar, Daniel. Eu acho que muito do que ele fala sobre cobrança pública do debate é que, por exemplo, pós-crise de 2009, os economistas ali dos ciclos reais de negócios e os novos keynesianos apanharam muito pesado na academia. Porque não existia uma grande cobrança, uma grande regulamentação sobre as empresas que causaram aqueles grandes problemas no circuito financeiro estadunidense, né? Mas para os teóricos que fundamentaram aquilo, a cobrança foi muito pesada. E que é uma coisa que não acontece no Brasil. A gente vê, por exemplo, até hoje a discussão sobre o teto de gastos mantida, para além do teto de gastos está destruindo tudo que nós precisamos que se mantenha forte e que seja, na verdade, intensificado agora. Nós continuamos cortando despesas primárias num país com 20% da população desempregada, com pessoas que estão voltando a passar fome, com pessoas que não têm condições de comprar gás de cozinha e sequer alimentos. Essas pessoas que defendem essa teoria econômica não serão cobradas por defenderem isso nessas condições sociais que o Brasil se encontra. Lá essas pessoas são cobradas. Então, por isso essa ideia de que
os ortodoxos lá, eles tendem ao progressismo quando são cobrados? Porque lá o debate público bate, e bate muito pesado. Aqui o debate público não bate, que o debate público acoberto. Não por menos nós temos Marcos Libose e Samuel Pessoa passando pelos principais jornais do país, como se eles não tivessem construído o teto de gasto brasileiro. Eu acho que, antes de Lucas falar, tem uma coisa que o Wallace destaca muito, é que, pelo menos no caso do Brasil, falta um reconhecimento nas coisas progressistas, né? Ele fala que enquanto o mundo está passando por uma mudança de governo, de governança, e estipulando as novas indústrias 4.0, o Brasil está meio que negando isso, né? Ele não reconhece isso como parte fundamental do desenvolvimento também. E aí depois ele pergunta, né, se o Beluso acha que as expectativas para a próxima eleição mudaria alguma coisa nessa perspectiva, mas pelo caráter da conversa eu achei um pouco pessimista, né? Talvez não seja assim uma mudança tão boa. Mas pode falar, Lucas, agora. Eu queria falar que, a respeito desse debate que existe entre os economistas brasileiros, né, liberais, ortodoxos, com o resto do mundo, é porque os nossos liberais ortodoxos são burros. Eles são burros porque no sentido assim, de tudo que eles falam é no sentido do senso comum. Olha só, nos debates desde que ocorreu nos últimos anos, era eles tentando transformar o Estado como se fosse sua família. Não, o Estado se comporta como uma família, não um orçamento de uma família. Isso é uma coisa absurda, né? Isso é coisa de senso comum. Também nesses últimos anos, a gente passou por muitas discussões infrutíferas, né? Por exemplo, recentemente a gente estava discutindo sobre voto impresso, coisa mais arcaica, né? Sobre o formato da terra, sobre o papel do Estado na economia. Isso tudo são coisas básicas na economia, né? E mesmo assim eles não conseguem estudar sobre novas ideias que estão surgindo no mundo e que todos os países estão tratando, né, fazendo mais, investindo mais em infraestrutura, aumentando os gastos para tentar sanar todas as deficiências dessa crise, da pandemia, né? Então, não tem discussão, né? Pode falar, Daniel. Eu acho engraçado que o Lucas traz as palavras que eu e o Rafael estavam aqui contornando para não falar, mas eu achei incrível. De qualquer forma, meio que para complementar, é muito a ideia de que o Brasil ele vive preso a uma discussão que parece que não foi vencida em 1930, né, sobre o processo de industrialização. Nós vamos industrializar ou não? Só que a gente está discutindo isso em 2021. Sabe, o modelo emulado do desenvolvimento latino-americano não deu certo durante ali os anos 80, assim, tentou, não conseguiu ir para frente por causa das rodadas liberalizantes dos anos 90, mas daí a gente chega em 2021, quando a gente acha que essa discussão teórica foi vencida, e nós voltamos à estaca zero da discussão, porque os economistas brasileiros são incapazes de rever suas bases teóricas, né? Nós temos economistas brasileiros que discutem, sei lá, expectativas adaptativas, que discutem ISLM, como o Wallace Moreira trouxe, como se cortar gastos não deprimisse a demanda agregada no processo de cálculo de PIB. Se você pega a equação fundamental do PIB, né, aquele Y igual a CIG X menos M, algo desse tipo, não lembro agora, porque, enfim, faltou a macroeconomia. Se você corta os gastos, mantém as exportações dependentes do mercado externo, você reprime o consumo porque nós temos 20 milhões de desempregados, o que mais vai dinamizar a demanda agregada? O investimento privado? Onde a gente está vendo investimento privado nessa situação? É desconhecer tanto as bases fundamentais da macroeconomia moderna, que assim, é uma coisa que não tem mais do que não vão inventar a roda na macroeconomia moderna, né? Como também não avançar no debate de políticas necessárias. A gente está preso a discutir fiscalismo, a gente está preso a discutir a ótica dos gastos do PIB, sem olhar que para cada gasto existe um multiplicador de retorno.
é esquecer o básico na macroeconomia. E o Beloso traz isso, e o Beloso constrói uma crítica muito interessante nesse Conexão Xangai, exatamente a isso. A pobreza da macroeconomia brasileira. E não é a pobreza teórica da macroeconomia brasileira, porque a macroeconomia ela é uma ciência que ela se desenvolveu no mundo todo, né? Ela é propagada no mundo inteiro. É a pobreza do debate, é a pobreza da construção de ideias, é estar preso a ideias arcaicas que não se desenvolvem e não se aplicam, mas são debates vencidos. E que a gente, por razões sei lá, vontade ou ego, não quer largar os debates vencidos. Nós continuamos insistindo em debates que não são vencidos. Não conseguimos lidar com os problemas que o país apresenta e não conseguimos transformar a economia como ela deveria ser transformada, para poder voltar a desenvolver a nação. E quando eu falo assim, desenvolver a nação, não é nossa, vamos do nada agora desenhar indústrias, um programa de industrialização que vai nos dar indústrias de ponta nas cadeias globais de valor. Não. Eu estou falando de tipo, vamos garantir pelo menos que as pessoas tenham o que comer, porque as pessoas tenham um emprego, nem que seja na indústria básica, porque com o tamanho do mercado brasileiro, mesmo que a indústria não seja de ponta, nós temos um grande mercado consumidor que pode lidar com o que essa indústria vai produzir. Então, a gente precisa pensar, tipo, não em... Assim, é ótimo pensar em desenvolver a indústria de ponta, mas vamos desenvolver a indústria para, no mínimo, garantir que as pessoas tenham que comer e tenham que trabalhar. Em relação a esse debate arcaico, né, na minha visão é tipo que assim, eles ficam presos a um debate que a gente espera que eles só vão conversar e debater as coisas que estão acontecendo hoje em 2020 quando for 2060. Aí, tipo, fica parecendo, tipo, quando eu era criança, né, jogava muito videogame e tal, tava lançando o PlayStation 3 e a gente falando de coisa do PlayStation 1, tá ligado ainda? Porque a gente não tinha essa conotação de ver as coisas. Mas o Brasil, ele ruma muito nisso, né? Parece que a gente nunca consegue alcançar o patamar temporal que a gente tá ligado? Pelo menos é o que eu vejo. Ele, até se você estudar, né? Até o século XX ali também, era esse mesmo esquema, né? O Brasil, ele realmente não alcança o ano que ele tá. É sempre tratando de coisa antiga, arcaica mesmo. Pode falar de Wara aí. Eu vou pegar um pouco do gancho de Daniel e até falar uma fala, né, que Jabu falou na hora, Jabu, que é o seguinte, né? Na China tem um grande número de cooperativas que produzem alimentos para o consumo interno, né? E a gente vê no Brasil que isso não é feito, né, tanto. Existem sim cooperativas, e o menor número, né, que em comparação ao número de terras era para ter muito mais cooperativas no Brasil, e a gente começa a questionar quando realmente o Brasil vai avançar nesse quesito, né? Que infelizmente a gente está muito atrás da questão da alimentação no quesito de produção familiar, ou até mesmo produção de conglomerados de famílias, enfim. Tem várias formas de produção que poderiam ser aplicadas, como estão sendo aplicadas na China, no agronegócio, e que não são feitas aqui no Brasil. Aqui no Brasil só tem mesmo soja e ração. É o que a gente faz só para exportar para fora. Pode falar, Nicole. Gente, boa tarde, me desculpem, eu entrei agora há pouco porque eu estava com um problema na internet e por isso minha câmera está desligada. E também peço desculpa porque talvez vocês escutem uns latidos de cachorro, mas nada fora do normal. Eu só queria pontuar uma fala que eu não sei, salvo engano, foi do Wallace, que ele fala que sobre a questão do mágico, né, que ele faz as mágicas dele e diz para as crianças não fazerem em casa, fazendo alusão aos países desenvolvidos, o que eles fazem para se desenvolver e o que a gente não faz, como eles fazem. Aí eu achei bem engraçadinha essa parte, porque, tipo, mais uma vez eu ressalto a didática desses economistas, né, em passar de uma forma muito clara para as pessoas o que elas precisam saber que está acontecendo. E é isso, assim, os países desenvolvidos, eles fazem tudo que deve ser feito e a gente vê, bate palma para os de fora e não faz aqui dentro. Então, era só isso mesmo. Vou falar, Daniel. Assim, só para responder um pouco do que o Eduardo tinha falado, né? No Brasil, até 2016, nós tínhamos o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que baseava as políticas de principalmente arrecadação, coleta e armazenamento da produção da agricultura, produção da bens da agricultura de produção familiar.
E daí, a Companhia Nacional de Abastecimento, ela fazia essa estocagem de grãos não só para prover o mercado interno, como também auxiliar nos preços, controlar os preços. A questão é que quando o Temer entra e ele extingue o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e 2 anos depois o Bolsonaro assume e ele esvazia a Conab, né? Nós não temos mais esses estoques, e daí nós abandonamos de vez a agricultura familiar. Por mais que não chegue a nós, mas quase tudo que a gente consome vem da agricultura familiar, em grande parte. É a agricultura familiar que bota comida no prato das pessoas dentro do país. Enfim, mas isso não é uma coisa como se a gente nunca tivesse tido isso. Nós tivemos isso. Isso foi criado no segundo governo Lula, salvo engano, conseguiu se manter até o governo Temer, quando aí ele extingue o programa e o Bolsonaro vem esvaziar a Conab. Na discussão que ele fala sobre, que o Kim comentou sobre um possível um possível presidente que venha a ser progressista, eu acho que a ideia que ele traz de pessimismo e desilusão não é que assim, você pôr um presidente progressista no país não significa que você vai conseguir tornar o país progressista, que aí a gente vai poder construir um programa como o Bidenomics dentro do país. Porque a gente tem um desgaste político que passa pelas câmaras, então a gente precisa do presidente, deputados e senadores progressistas para que a gente consiga desenhar um programa desse e consiga aplicar um programa desse dentro do país. Eu acho que a questão muito de situação de como o país está também é muito reforçado, né? Ele fala também em um momento lá, que o Beluz, no caso, ele fala, em relação à Inglaterra, né? Ele fala que teve um desmoronamento, né, nas crenças vitorianas lá, que acabou impactando na economia e tal, e o modo como a Inglaterra estava passando, né? E aí ele falou também que o Paulo Gala, na verdade, falou que com base nisso, a economia americana podia também estar passando pela mesma coisa, né? Talvez, né? Tá tendo uma crise americana que, devido a isso, vai ter uma crise também no pensamento econômico lá, né? Eu achei interessante também a visão de como eles se relacionam, né? A história em si, que não tem como desconectar da realidade. Ah, pode falar, Diwari. Não tinha visto, não. Tranquilo. Tipo, sobre fazer um Biden Economics, né, no Brasil, eu acho que hoje em dia, né, se a gente fosse implantar, mesmo que tivesse um projeto progressista, pegando um pouco da fala do Daniel, e sobre o que foi visto também na live, eu acho que antes de tudo a gente teria que fortalecer a nossa democracia, que tá um lixo, né, nesse sentido. Depois de tanto discurso de ditadura, tantas falas que fragilizam a nossa Constituição, né, eu acho que a gente começa a se questionar se por acaso, quando a gente vai conseguir fortalecer as instituições de maneira que a gente consiga fazer grandes mudanças significativas, né? Que tragam um progresso realmente significativo para o nosso país, né? Eu acho que isso é um questionamento que eu tenho me perguntado bastante nesses últimos tempos. Eu acho interessante falar sobre isso porque tem um momento lá no vídeo que ele fala que tem gente que acredita que não tem o Estado nos Estados Unidos. Isso é absurdo, né? Ele fala até que o governo de Biden ele vem se preocupando muito com a questão de estrutura, de ciência, tecnologia, e não tem como você meio que se preocupar em investir nisso sem o Estado. Ele cita que até o Trump, quando estava fazendo um pouco de reforço nas políticas lá e o orçamento militar, tem que ter o Estado também para isso. Então, tipo, é terraplanismo você dizer que nos Estados Unidos não tem Estado. Não tem como, velho. Pode falar, Daniel. É meio aquela ideia de, assim, não é que ele fala em uma crise nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele volta a essa discussão econômica de desenvolver de dentro para fora, naquela ideia de que existe um risco à sua hegemonia mundial. Não que é que os Estados Unidos é um país em crise. Eu não acredito que os Estados Unidos seja um país em crise. Assim, se você tem a máquina de dólar no seu quintal, você não é o país em crise. Assim, enquanto você puder emitir o dólar, você não é um país em crise. Então é mais uma ideia de não perder hegemonia para a Ásia.
E porque isso quase aconteceu ali no desenvolvimento do Japão, né? Nos anos 90, o Japão era o país que os Estados Unidos tinha déficit de exportações. O saldo de exportação era positivo para o Japão. Quer dizer, o saldo da balança comercial era positivo para o Japão. E agora o saldo da balança comercial é positivo para a China. E como os emuladores de desenvolvimento, Japão, China, Coreia, assim, o leste asiático quase todo é o mesmo, existe um risco de que, para além desse movimento que já existe, da indústria se ir para o leste asiático, é que o resto do saldo comercial americano seja cada vez mais deficitário para a Ásia. E isso muda o centro do poder. Então não é como se os Estados Unidos estamos vivendo uma crise econômica, precisamos pensar na indústria nacional e começar aqui a desenvolver nossa indústria. Não. Eles estão mais tipo começando a se precaver para o que está por vir. Porque a Europa sente hoje, muito pesado, principalmente a Alemanha, o peso de não ter suas indústrias competentes tão quanto a China. E de ter aberto e de ter tomado tantas políticas liberais em respeito à China, quando a China não tinha se industrializado por completo. Hoje ela sente esse peso. Os Estados Unidos ainda não sentem, assim, sentem de uma forma mais por razões políticas do que por razões econômicas. Não por menos a União Europeia tem um plano de desenvolvimento europeu muito robusto, muito bem amarrado, que vai no mesmo sentido do Bidenomics. A diferença é que lá eles têm uma união política para que isso consiga ser desenvolvido. Nos Estados Unidos, o Joe Biden, ele corre o risco de não conseguir aprovar o Bidenomics como ele quer, porque ele precisa de aprovação completa dos democratas. E assim, por mais que lá seja um partido com um país com dois partidos, os partidos não são hegemônicos, não tem um pensamento hegemônico, homogêneo, na verdade. Eles podem tender a aceitar ou não. Então ele precisa dessa homogeneidade do pensamento democrata que aceite o Bidenomics como ele está dado, para que ele consiga implementar o programa. E isso não é tão certo ainda. Então ele vê um risco de esvaziamento do Bidenomics e vê um risco de possível ruptura desse processo de volta ao desenvolvimento nacional. Essa questão do Biden, né? A gente até discutiu no GAAS da semana passada. Eu trouxe a notícia que tava, tipo, os planos do Biden, né, deu uma esfriada nos últimos 3 meses, né? Porque, tipo, nos primeiros 3 meses, que é os 100 dias, tava tudo, eita, inovação, show de bola, Biden vai mudar. E aí, quando ele realmente passa a depender, né, do apoio do outro partido, cadê? Estão barrando, bloqueando o cara em tudo. Aí dificulta muito, né, essa questão de passar as ideias para frente. Na verdade, não é do outro partido, é do partido dele mesmo, né? É dos democratas que ele. Porque, assim, dos republicanos ele sabe que ele não vai ter apoio. E pode ser que um republicano ou outro até apoie. Mas ele vê o maior risco para ele é do esvaziamento do próprio partido. Isso é uma questão política como o Dioário colocou aqui no chat, os lobistas interferindo na política americana. Óbvio que eles vão interferir. Onde você vai. Assim, o país que mais luta por petróleo no mundo está defendendo um projeto de indústria que vai consumir menos petróleo. Sabe? É óbvio que os lobistas vão interferir e os lobistas lá têm muito poder político, porque fazer lobby lá é resguardado à lei. Né? Eles podem fazer legalmente. Então eles têm uma interferência política muito pesada. Já o que não acontece na China. A China disse, nós vamos desenvolver esse tipo de tecnologia limpa, nós vamos desenvolver, acabar com essa dependência do petróleo, independente das empresas quererem ou não. Porque dentro das empresas existe um CEO do Partido Comunista. Então, nós vamos fazer e vai ser desse jeito. Prepare sua empresa para que seja assim. Nos Estados Unidos, não. Tem um risco político de conseguir aprovar ou não, desfaziamento do programa. E o grande problema disso é que quando você vê países periféricos que veem esse programa como uma forma de mudar o paradigma da discussão, virar a chave da discussão econômica dentro do país, é que, como existem lobbies enfraquecendo o programa,
você vê que nos países periféricos a presença desses lobbies, por mais que não garantido por lei, como aqui no Brasil, que é proibido, ele se faz mais forte. E eles vencem no argumento, por causa do argumento simplista, porque é mais fácil de entender. Então, enfim, é mais fácil você esvaziar esse programa nos Estados Unidos e não conseguir aplicar na América Latina, por exemplo, do que esse programa não dar certo em países como a China. Não que não vai dar certo nos Estados Unidos. Se ele implementar 30%, de 30% a 40% do programa, vai ser ótimo. Já é muita coisa. Mas quando um programa desse chega para pensar em ser aplicado em um país latino-americano, muito dificilmente um programa desse sai do papel por causa do ideário do senso comum dos liberais latino-americanos em geral. Mas alguém quer pontuar? Rafael, pode falar. Eu vou pegar a carona do que o Ari falou um pouco, que é sobre esse problema, né, democrático que a gente vive atualmente. E eu lembro muito da fala do André Lara Rezende no Roda Viva, né, que a gente teve um momento político de investimento de investimento nas questões sociais, na seguridade social, um momento e mesmo assim a gente ainda teve bancos tendo altos lucros e a elite também ganhando bastante com isso. Só que com todo o movimento da Lava Jato e todo o momento esse momento não conseguindo superar ou tentar amenizar os problemas estruturais que a gente tem até hoje, a gente vê uma classe média muito insuflada por algumas ideologias questionáveis e questionando, né, esse modelo por não ter conseguido superar esses problemas estruturais. Então a gente vê essa questão agora, a gente vê um neoliberalismo no poder, a todo momento falando sobre controle de gastos, como se isso fosse um feito mágico que traria investidores magníficos para o país, sendo que não é tão fácil assim, e trazendo essa questão de que a austeridade é uma responsabilidade, que a gente estaria garantindo recursos para as próximas gerações, sendo que as políticas estão só insuflando todo o controle e as próximas gerações elas vão estar totalmente dependentes de uma de uma elite que não vai estar nem aí para elas. Então é exatamente isso. E quando se perguntam, né, não, André Lara Rezende, você é a favor dos gastos, mas como assim? Os gastos não vão ter controle de gastos? E ele fala exatamente, não dá para você fazer um controle mecânico de gastos para essa política e para esse ideário que está agora neoliberal, sendo que você precisa construir nessa política e nessa democracia frágil que a gente tem, uma ideologia de gastos e uma ideologia de política fiscal, de políticas econômicas, de que visem não só o bem-estar social, mas também vise o desenvolvimento econômico, socioeconômico e principalmente ambiental agora. Então é exatamente isso que a gente pauta, só que o que a gente vê, né, a volta de privatizações, a volta de privatizar questões que são primordiais, que são de autonomia de um país, né, como o sistema postal. Você tira a autonomia do seu país, do seu sistema postal,
E é exatamente o que Beluso fala. Como é que a gente vai ter um momento de crise como a gente está vendo, que não há controle, a gente perdeu o controle. Um ótimo exemplo. A gente perdeu o controle das exportações, que a gente tem altas exportações de alimentação e não existe nenhum controle para que a gente tenha um pouco de segurança de alimentos durante uma crise sanitária. Ou seja, as pessoas estão em casa, estiveram em casa, e o arroz, o saco do arroz, 30, 40 reais. Isso é desumano, a gente vê. A Tereza Cristina não falou nada sobre isso, o Paulo Guedes falou, eu vou tirar os impostos, e não fez nada. E a gente vê isso acontecendo com a crise hídrica de novo, porque o ministro das Minas e Energia estava de férias até agora há pouco e não falou nada até agora. Então, é exatamente isso que a gente tenta pautar, uma economia. É óbvio que a economia não consegue resolver tudo, a gente financiando tudo não resolve nada. Mas a gente tem que tentar conversar com as outras disciplinas para tentar pautar questões que saiam desse mainstream tóxico e que tragam políticas de oportunidade, de janelas de oportunidade, porque tudo que eu vejo atualmente é destruição e desespero. Então é exatamente isso, principalmente a questão ambiental. Pode falar, Diwari. Só queria pegar um gancho de uma fala de Rafa, que ele comentou sobre o serviço postal e tal. E eu fico me perguntando como é que as pessoas querem privatizar, né, o correio, se até mesmo nos Estados Unidos, que foi um dos países que mais praticou, se não foi o que mais praticou o neoliberalismo, mantém o correio estatal. Inclusive foi graças ao correio que conseguiu ter, né, as eleições via postal, né, durante a pandemia. Lá as eleições só conseguiram ocorrer por causa dos Correios Federal lá dos Estados Unidos. A votação foi feita, a cédula via correio. Essa a gente acha um Eu vou absurdo, de certa começar a forma. falar aqui só. Desculpe eu quem cortar você. É que eu tava Não, com a pode mão falar, levantada, Daniel. eu pensei que eu podia falar. Não, pode falar. Assim, só para não ter uma síncope, de longe, os Estados Unidos não foi o país que mais praticou neoliberalismo. Se tem um país que tem um histórico de protecionismo econômico, esse país é os Estados Unidos. Assim, ele pratica o neoliberalismo da sua porta para fora, que é onde ele acha que é o grande quintal do mundo, é tudo que não é Estados Unidos. Mas dentro dos Estados Unidos, o neoliberalismo nunca se criou. Assim, eles não desenvolveram a indústria, desenvolveram com o neoliberalismo. E eu posso, assim, garantir com plena certeza do que eu estou falando. O neoliberalismo lá não se cria. Falando um pouco sobre o que a Rafael tinha comentado, né, da ideia do debates vencidos, né? A ideia de que esse fiscalismo brasileiro, inclusive, acho que, se não me engano, foi o Elias Jabbour que trouxe essa discussão, essa ideia de que o fiscalismo brasileiro salvará as gerações futuras, né? Porque nós estamos economizando para as próximas nações. A palavra o risco da palavra poupança, garantindo que a poupança precede o investimento, e como se estamos guardando dinheiro agora para que no futuro a gente consiga industrializar o país. Não, gente, não é assim que acontece. Quando a gente fala hoje no Brasil em cortar gastos, não significa que o dinheiro que não foi gasto, ele está lá guardadinho num cofre, assim, com o nome poupança para o futuro. Não. Quando a gente corta gasto, a gente mata a indústria, mata o consumo, diminui os multiplicadores de investimento. Então, tipo assim, quando a gente coloca, quando a gente volta à discussão que eles bem colocaram lá, da ideia de que o debate econômico brasileiro é falido, é de que a gente discute coisas que tentando garantir um futuro econômico para a nação, que não vai se solidificar, que não vai se tornar concreto. A gente não está poupando para o futuro da nação, a gente não está garantindo a industrialização do futuro da nação, a gente está matando a nação por agora.
E se a gente não corta esse tipo de pensamento agora, a gente não garante sequer a perpetuação da ideia de que esse paradigma pode ser quebrado no futuro. Eu só queria acrescentar que se a gente já acha absurdo, né, privatização dos Correios, né, imagina os deputados que querem privatizar o Banco do Brasil, né? Não tem como, não tem cabimento, velho. Não tem cabimento. É o banco que tem a maior quantidade de crédito rural. É o Banco do Brasil, sabe? Quase todos os programas de crédito rural do governo federal são veiculados pelo Banco do Brasil. Assim como quase todos os programas de habitação nacional são veiculados pela Caixa Econômica Federal. E eles querem privatizar os dois bancos públicos. Aí a gente fala em também privatizar o sistema elétrico, quando a gente vive uma crise hídrica. Não bastando isso, a gente fala em privatizar o sistema de correios, como se tivesse uma empresa estatal, uma empresa não estatal que fosse atender cada quilômetro desse país, né? E assim, não pensando só nas suas compras na Amazon, gente. Pensa em grande. A gente tá falando, tipo, tirar medicamentos da Fiocruz lá no Farmanguinhos do Rio de Janeiro e conseguir levar ele para territórios indígenas no Acre. Tipo, não existe uma empresa privada que vá fazer isso a preço de custo, a um preço aceitável para o Estado. E é o tipo de coisa que é muito cara de se fazer. E se a gente coloca isso na mão de uma empresa privada, a gente encarece toda uma cadeia de entrega de coisas, de bens básicos, que o Estado não pode arcar. Assim, poder arcar pode, porque o Estado tem o dinheiro. A questão é que o dinheiro deveria ser gasto com outras coisas importantes, no caso. A gente poderia pensar em fortalecer o sistema de entregas, por exemplo, dos Correios que vem sendo sucateado há anos, que essa ideia de privatizar Correio é muito antiga mesmo. Tal qual o Banco do Brasil, o Caixa Econômica, enfim, todas essas absurdidades. Se não bastar só privatizar todas essas empresas, a gente quer extinguir uma empresa de semicondutores. Né, que é pior do que privatizar, porque privatizar você ainda entrega para o capital de alguém e deixa a fábrica instalada no país. Né? Tem assim seus contrapontos, mas de qualquer forma nós ainda teríamos uma fábrica daquele tipo de tecnologia instalada no país. A gente quer extinguir uma indústria de semicondutores nacional. É matar pela raiz o desenvolvimento de uma cadeia produtiva que é muito cara e que o país não produz e que todos os países são extremamente dependentes. Não por menos nós vemos uma crise mundial de não entrega de semicondutores para grandes empresas como Samsung, como Nokia, como Google, como Motorola. São empresas que não conseguem a quantidade de semicondutores que precisam, e nós estamos matando uma empresa de semicondutores nacional. Eu acho que, tipo, teve uma fala do Paulo Gala, né? Uma pergunta, na verdade, que eu achei muito importante, que ele fala que, no caso da Dilma, né, que a Dilma foi sabotada no Congresso pela Lava Jato e os erros que ela cometeu e tal, e isso meio que criou aquela toda narrativa que a gente vem tendo, todo mundo odiar o Estado brasileiro e que tudo que o Estado faz é corrupção e nada presta, né? E aí ele pergunta, né, pro Veloso como é que faz para reconstruir a importância do Estado no Brasil. E eu percebi até uma dificuldadezinha o Veloso responder. Eu não sei se mais alguém compreendeu da mesma forma que eu, né? Mas é porque é uma pergunta bastante complexa, né? Você vê aqui no âmbito brasileiro. Ou se em outro país talvez fosse bem mais fácil, né? Olha, eu acho que um meio para se fazer isso é tentar construir e difundir e densificar o debate democrático, porque não adianta você ter um político que entra em uma candidatura e tem como proposta de governo 3, 4 linhas, que tem como proposta de governo
acabar com o toma lá da cá, acabar com as questões de trocas de políticos, e é o que ele mais faz agora. Eu não estou falando de você trazer novos políticos isentões, que falam, não, eu vou fazer uma nova política, mas eles têm a mesma fala do Jânio Quadros, que tem uma política independente. Ah, não, eu sou independente. Eu vou citar aqui o Albujanra. Se você fica em cima do muro, você tende a cair para a direita. Então, não dá para você tentar trazer novas decisões com resquícios de uma burguesia. Então, a gente tem que trazer uma densificação, densificar o debate democrático, trazendo pautas e trazendo a sociedade de certa forma para esse debate. Não adianta você fazer uma uma campanha com fundão de 6 trilhões e não trazer políticas e ficar insuflando candidaturas de pessoas que votam, que insuflam falas de torturadores. Então, é exatamente isso que eu tenho que falar. A gente tem que tentar trazer um diálogo maior, mas negar esses isentões que falam, não, eu tenho uma política independente. Lembre-se, Jânio Quadros falava que era totalmente independente. E a história está aí. Jânio Quadros foi o que foi. Bem colocado. A questão é que, assim, o debate econômico, pelo menos da área não ortodoxa, né, na área não mainstream, dentro do Brasil, ele é muito bem edificado. Ele tem uma construção de argumento sólida, ele tem nomes muito bem qualificados para discussão. Nós temos a robustez para discutir. Nós sabemos como construir os argumentos, mas quando a gente chega na hora de expor os argumentos, nós somos desqualificados por não sermos simplistas. A ideia de que eu sei que no argumento eu consigo vencer você, mas você vai me vencer porque você tem uma forma simples de falar coisas básicas que não condizem com a realidade, mas que são bem aceitas porque é o senso comum. Então, às vezes, a construção do debate, desse tipo de debate, ela é muito mais complexa do que a gente pode pensar, porque construir o debate não é vencer nos argumentos. Não por menos, Milton Friedman foi quem foi vencendo no argumento, porque para todas as minhas discordâncias com o que Milton Friedman escrevia e falava por aí, ele falava como ninguém. E ele escrevia e ele apaixonava corações como ninguém. E isso é uma coisa que nos falta, porque a gente não consegue esse tipo de coisa na heterodoxia. Na construção do contraponto, a gente sempre é vencido pelo simplismo. Pode falar, Lucas. Só para falar como esse debate é simplista na sua base, né? Por exemplo, essas privatizações das empresas estatais. Se você for para o setor público estudar bens públicos e bens privados, você vê que não dá para privatizar. Por princípio, não deveria se privatizar bens estatais, porque a função deles eles possuem, né, essa característica natural de ser uma mercadoria pública, né? Um produto público. Por exemplo, uma empresa estatal não precisa dar lucro. Por princípio, ela não precisa, né? Porque ela precisa cumprir com um papel social. Mas olha só, as empresas estatais dão lucro, sim. Então, como é que você dá um argumento dizendo que as empresas estatais não dão lucro e por isso você tem que privatizar elas? Não faz. Você muda a natureza do produto como se fosse uma coisa simples. Isso não acontece. Isso não pode fazer, né? É muito do que, por exemplo, a Petrobras, que eu acho que é a estrela estatal nacional, né? Eu acho que de empresas estatais, a Petrobras é a que mais se sobressai,
E tipo, a Petrobras sempre foi uma empresa em quase todo o seu histórico, foi uma empresa superavitária. Mas mesmo assim, houve um desmonte da cadeia produtiva da Petrobras. Por quê? Porque eles diziam que a Petrobras era ineficaz, ao mesmo ponto que a Petrobras era tão superavitária ao ponto de financiar a expansão da cadeia produtiva que envolvia ela. A Petrobras é superavitária ao ponto de conseguir investir em P&D sem ação direta do governo. Ela investiu em P&D com recurso próprio. E não que isso seja algo condenável. Na verdade, é algo exemplar para se ver em estatais. Mas se ela não fizesse isso, também estava tudo bem, porque a Petrobras é um símbolo de soberania nacional. Soberania energética nacional. Por mais que o petróleo seja um tipo de energia que precisa ter seu uso reduzido, ter uma indústria nacional competente na produção, na extração, no refino e na distribuição de produtos derivados do petróleo é algo que deveria ser defendido e não esvaziado como está sendo feito. A gente tem refinarias que têm tecnologia de ponta fechada. Nós temos refinarias fechadas no território nacional. E a gente está pagando tipo R$ 6 no litro da gasolina. Como é que a gente explica isso? Ah, mas agora a Petrobras dá muito lucro. Tá, ela dá muito lucro para quem? Qual é a função social da Petrobras? Não está sendo cumprida. Tá, a Petrobras agora é uma empresa do Estado com visão privada? É assim que funciona o estatal brasileiro para o liberal tupiniquim? Mais alguém, gente, quer para fazer pontuação? Tem uma parte lá do fim já que o Beluso fala que assim a gente vai sofrer muito assim em termos de reconstrução de tudo que está se perdendo, mas que a gente tem ainda muito potencial para conseguir avançar na reconstrução do país. Fala alguma coisa, Rafa? Tá muda aí. Não, eu concordo com o William. A gente, né, quando a gente olha na questão ambiental, a gente tem ainda muito a que ser feito, mas a gente ainda tem muito para o que se trabalhar, ou seja, a gente tem muitas áreas de conservação ambiental, mesmo que estejam sendo drasticamente ameaçadas, a gente tem. E eles falam isso no começo, que quando você leva na conta a conta do IDH, a questão ambiental, o Brasil sobe um pouquinho, né? Então, o Brasil ainda tem muito que se trabalhar, mas ele tem pelo que se trabalhar, pelo menos, diferente de alguns lugares. E voltando também para a questão do debate democrático, uma outra coisa que eu acho que deve sim ser evitado é a fala de movimento sem partido, movimento sem bandeira. Por quê? Porque isso foi se levando por conta do movimento antipetista, só que o movimento antipetista em seu cerne já tem uma questão antidemocrática, porque quando você generaliza todo um partido por conta de questão de um ou de outro, você está sendo antidemocrático, porque o partido ele é um elemento primordial para se ter democracia. E se você, na sua fala, abstrai dele o direito de se manifestar, o direito de se candidatar, é extremamente problemático. Então, a gente ter em 2022 a volta ou a perpetuação desses movimentos sem partido, movimentos sem bandeira, é algo que tem que ser duramente evitado, porque não existe um movimento sem bandeira. Como você vai ter uma representação se você não tem bandeira, não tem partido?
Então, acho que para a gente ter um diálogo democrático, para a gente ter uma solidificação da nossa democracia, que, volto a dizer, é extremamente fraca, extremamente ameaçada todos os dias, a gente precisa questionar e até, de certa forma, negar esses movimentos que generalizam partidos e que querem destruir partidos, de certo modo. Então, acho que para a gente ter um diálogo democrático, é necessário ter um questionamento desses exemplos. Assim, eu acredito que a destruição do país ela foi extremamente profunda, principalmente nos últimos 8 anos, começando lá no segundo mandato de Dilma, e isso aí, deixar bem claro que tudo começou lá. Mas eu compacto do mesmo pensamento que a Fernanda Cardoso trouxe naquela última live de encerramento do SAEC, né? Se a gente não acredita que a gente consegue, em algum momento, retomar o desenvolvimento com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pensamentos, como a gente vai continuar de pé erguido, né? De cabeça erguida como nação. Então, eu acredito sim que o processo de destruição ele é profundo. Acredito que é muito mais demorado reconstruir do que construir do zero, mas não acho que seja algo que vá se perpetuar por mais 4 anos de um possível mandato, seja lá quem for eleito. Principalmente porque eu não acredito que seja o atual presidente seja reeleito, né? Mas daí a pensar que não vai ter, ou ser pessimista ao ponto de não vai não enxergar uma reconstrução da nação nos próximos anos, eu não consigo ser. Não consigo chegar nesse nível. Mais alguém, gente? Teve outra fala, eu acho que foi do Wallace no final já. Ele queria até que o Beloso falasse algo mais, mas só que ele já tinha saído, que era em relação aos estudantes de economia, uma mensagem para os estudantes. E aí o próprio Wallace falou que a alternativa que resta para a gente, que resta não, que a gente tem, né, que seguir, na verdade, é estudar a história, tentar compreender todo o processo econômico envolvendo a história e não se ater somente a esses manuais de microeconomia e macro, enfim. É essencial entender a história também. Ele recupera uma fala da Maria da Conceição Tavares, né, que ele fala que o conselho da Maria da Conceição Tavares tem a dar para economistas estudantes é estudo história. E daí eu pego aquela fatídica frase dela lá do Roda Viva, né, que se você é um economista que não entende sua história, que não é preocupado com os direitos sociais da sua nação, você não é um economista, você é um tecnocrata. Assim, eu acho que é sempre importante lembrar dessa frase dela, que eu acho uma das melhores frases que ela tem para ajudar as pessoas a estudar a economia de uma forma certa. Porque saber o ISLM, o porquê a curva sobe e desce, é muito fácil. E é de fato muito fácil. Entender os processos históricos de uma nação, principalmente a história econômica de uma nação, é muito mais doloroso e é muito mais complexo. Mais alguém? Acho que hoje foi bem acalorado, né, a discussão. Bom, então se ninguém tem mais nada a pontuar, achei bem completa, né, a análise que a gente fez da participação do Conexão Xangai. A gente pode encerrar por aqui, né, o Café Economia de hoje, e a gente volta a discutir próximas vezes, né, que dia aqui, deixa eu ver, dia 24 de agosto, né, o próximo Café Economia. Então é isso, pessoal que está assistindo aí. Se vocês gostaram, já deixa o like aí,
joinha, comentário. Ei, Compartilha. mulher, dia 31. Dia 31? Ah, é, porque ainda pega o último dia do mês, né? Dia 31 mesmo. Então, até lá, então, né? Pra vocês, até mais e boa leitura também de material, né? Pode parar a gravação.